Nós estamos numa fase embrionária de trabalho e teremos um enorme, brutal trabalho braçal, nos debruçarmos sobre contratos, documentos, relatórios. Mas eu queria fazer ao Luiz e já deixar para os outros representantes de categoria duas questões de caráter geral, que possa um pouco iluminar o caminho. O primeiro, coordenação de decisões entre os diversos fundos. E a segunda, do ponto de vista micro, a qualidade do processo decisório. O que eu quero dizer com isso? E já deixo para os outros dirigentes, representantes de categoria que vão falar após. É impressionante a convergência de investimentos, salta aos olhos, e não são investimentos de qualidade. Alguns estão 100% lançados como perdas nos balanços dos fundos. Se fosse uma Embraer, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras, a gente que está num momento conjuntural complicado, mas é uma empresa sólida. Mas é impressionante como, e aí eu queria entender como é que é a visão de vocês e dos outros dirigentes, como, de repente, num péssimo momento do açúcar e do álcool, um cenário adverso, como é que a Petros, a Postales e a Serpros investem 375 milhões, me parece, num empreendimento de açúcar e álcool, a usina Canabrava, que micou, que hoje é prejuízo total para os fundos. Como acontece isso, essa coordenação? Vou falar de uma coisa mais visível, porque Canabrava é o que você falou, tem nomes que nós vamos descobrir que são... É inexplicável isso, né? Mas como é que pode acontecer esse processo de convergência? Se fosse na Embraer, todo mundo entenderia. Mas na Canabrava, num péssimo momento, num cenário do açúcar e do álcool totalmente adverso, onde 40 usinas quebraram, e aí é feito esse investimento. Vou falar de Belo Monte. Belo Monte é uma aposta controversa, com problemas ambientais, retorno econômico duvidoso. De repente, a Petros, a Funcef e a Previ adquirem 27% de Belo Monte, depois de vários desarranjos societários. Então, a minha pergunta para você, Luiz, e para os outros convidados, é como é que se dá esse processo de coordenação, como é que os fundos, de repente, convergem para uma aplicação de alto risco, sem nenhuma qualidade. E, por outro lado, a segunda questão, os ritos de decisão. Você tem a seleção de agentes financeiros, intermediadores, como no caso do BNY Mellon. Vamos dizer, estamos falando de coisa grande, é um dos 10 maiores bancos americanos, e que era o gestor dos fundos. Para concluir a minha questão, é impressionante a qualidade do processo decisório envolvendo a diretoria, o Conselho Deliberativo e o fiscal, e os agentes regulatórios, como, de repente, é possível comprar título de dívida argentina e venezuelana, quer dizer, o contrário dos fundos europeus e americanos que exigem grau de investimento. Terminou o tempo de Vossa Excelência. Letras financeiras de um banco comprar em agosto, setembro, em outubro, o Banco Central interviu. A Gama Filho, que estava quebrada, está 100% lançado como prejuízo. A EBX, a aventura de Eike Batista, que os fundos entraram. A Sete Brasil, que está no coração da Lava Jato, também a Previ entrou. Então, as duas perguntas são essas. Como é que se dá esse processo de coordenação? E, por outro lado, porque a qualidade das instituições e do processo institucional é tudo num país. Como é que se dá isso? Em que grau há conflito entre a diretoria e o Conselho Fiscal e Deliberativo?